estamos recebendo hoje aqui na Difusora a presença do Tico Santa Cruz, do Detonautas. Grande Tico, tudo bem com você, meu irmão? Fala, galera, beleza? Obrigado pelo convite aí. Feliz aí estar junto com vocês aqui na Difusora, com o Thiago, com você, Tânia. Obrigado aí todo mundo da audiência também. Boa, Tico, vamos puxar um tempo atrás. Eu lembro que muita gente sempre te criticou muito por se posicionar sempre sobre política, dizendo que isso poderia prejudicar a sua carreira. Aí a gente volta para os tempos atuais e hoje a gente vê o público cobrando o posicionamento da galera que se isenta. O brasileiro tá se politizando, cara? Parece que o mundo deu uma volta aí, né? Pois é, pois é. Parece que o mundo tá dando uma volta. Eu acho que de 2013 para cá, cara, a gente começou a entrar o que eu chamo de ruído, né? Porque antigamente era o silêncio. Quase não se falava sobre política, a gente via muito poucos artistas se posicionando, então havia um silêncio sobre esse tema. E depois que você sai desse silêncio e todo mundo começa a falar ao mesmo tempo, a gente entra num espectro de ruído. Todo mundo está falando, todo mundo está gritando, ninguém está ouvindo ninguém, está uma confusão danada. Mas eu acho que isso é um processo que acontece até que, para quando a gente evoluir um pouco mais esse ruído, ele vai se equalizar num diálogo. E aí, quando entrar nesse aspecto do diálogo, aí eu acho que a sociedade brasileira vai evoluir. Mas eu vejo muito mais interessante que exista, obviamente, hoje um interesse em discutir, em debater política, ainda que esteja na fase do ruído, do que na fase do silêncio absoluto, onde ninguém falava sobre nada. Então, acredito que para alcançar o diálogo tem que passar por esse processo. E a gente está nele agora. Esse fla-flu que a gente vê de briga, de o meu lado, o seu lado, né? Acho que isso vai se afinando mais, né? Porque a gente pega aí, antes de 2013, a gente mal discutia a respeito desse tipo de assunto, né? O Fla-Flu, essa coisa a gente tem que separar a política da paixão, né? Se você quiser fazer defesas apaixonadas, vai torcer futebol, procura um time de basquete, arruma uma coisa que você pode ir lá explanar sua paixão. Quando você vem para a política, e aí eu acho que o grande desafio da gente agora é conceituar as coisas para que as pessoas possam, de alguma maneira, entender sobre o que elas estão falando. Quando você vem para o campo da política, você está fazendo o campo do quê? Do diálogo. A política nasceu socialmente lá em Atenas, lá na Grécia Antiga e etc. Quem quiser ler a Política de Platão, se tiver paciência, pega. Se não tiver paciência, é simples. A política nasceu para pegar as pessoas que divergiam, colocar dentro de um ambiente onde elas pudessem dialogar sobre as suas divergências de forma que não causasse guerra. Tem uma frase clássica que diz: quando a política falha, a gente tem a guerra. Por que falhou? Porque acabou o diálogo, não tem mais conversa. Então, eu não posso conversar apenas com quem concorda comigo e nem posso achar que quem discorda de mim é meu inimigo. Então, quando você está falando de política, você está falando de diálogo e de pessoas que pensam diferente. Quando a sociedade entender isso, ela vai sair do campo da paixão e vai entrar no campo da gente entender os conceitos e poder falar com pessoas que a gente diverge sem agressão, sem atacar, sem tentar anular outra pessoa. Vai lá, Tiagão. Pô, legal, Tico. Bacana demais receber você aqui. Vamos falar um pouco dessa produção em tempos de pandemia, porque falando de política, Detonautas voltou a falar dessa temática política e, lógico, pelo momento dificílimo que a gente está vivendo. Como é que foi produzir as músicas que vocês lançaram recentemente com essa nova realidade, né? Em casa, mandando arquivos? Como é que funcionou tudo isso? A pandemia pegou todo mundo, obviamente, de surpresa. A gente nunca imaginou na história das nossas vidas, acho que dificilmente alguém imaginou que a gente pudesse passar por algo parecido a isso. A última pandemia foi em 1918, né, que foi a gripe espanhola. É um momento triste que a gente está vivendo, né? Muitas vidas perdidas de forma, breve e que poderiam ter sido evitadas, né? Então, assim, a gente entrou num módulo de angústia, de ansiedade, até de depressão, de incerteza, de falta de esperança, e está todo mundo meio que se sentindo abalado com isso que está acontecendo, né? Mesmo quem se viu obrigado a ter que sair para trabalhar, de alguma forma se expondo ao vírus, aquelas pessoas que puderam se recolher e tentar, de alguma maneira, criar uma nova dinâmica para poder entender o trabalho, a gente
embora todos os problemas que aconteceram da pandemia e que nós temos ainda que enfrentar pela frente, porque eu imagino que ainda tem aí pelo menos uns 4, 5 meses ainda até que a população seja vacinada, etc., a gente desenvolveu uma forma que eu acredito que após a pandemia vai prevalecer também para que a gente possa criar quando a gente tiver que criar alguma coisa e não esteja junto. Então, eu acho que a pandemia deu para a gente uma ferramenta, deu uma oportunidade da gente descobrir ferramentas e formas de se poder criar que antes da pandemia a gente não tinha. Então, o Detonautas fez um disco inteiro que está inédito, de março, quando a gente entrou na pandemia, até agosto. Esse disco está inédito, a gente guardou ele porque ele fala de outras questões, dessa parte mais da sensibilidade das questões relacionadas ao existencialismo. É o que eu ia falar, vocês vieram ali com o Fica Bem, né? E aí foram mudando, os lançamentos foram mudando a temática do trabalho, é por aí? Exato, a gente passou do Fica Bem, eu compus mais umas 10 músicas, mais ou menos, falando sobre essas questões, né, dos sentimentos, vamos dizer assim. Quando chegou em agosto, que eu fiz o Carta ao Futuro, a gente percebeu que dentro do nosso nicho, vamos dizer assim, de musical, havia um vácuo de pessoas que não estavam falando sobre esse tema, sobre questões políticas. Quando a gente lançou o Carta ao Futuro, o Fica Bem tinha dado 50 mil visualizações, era uma visualização dentro do nosso nicho também. Quando a gente lança o Carta ao Futuro, ela explode a bolha do rock. E ela vai dar 600 mil visualizações. Então a gente entende o quê? Que, as pessoas estão querendo ouvir falar sobre esses temas. Então a gente começa a compor, eu começo a compor numa linha falando mais sobre política. E aí a gente cria quase que uma crônica do ano, e agora de 2021 também, pontuando fase a fase o que estava acontecendo no Brasil nesse período através da música. Então eu considero que esse disco do Detonautas que a gente vai encerrar agora em julho, ele é um disco histórico do ponto de vista de que quem tiver em 2030 e quiser saber o que rolou em 2020 e 2021, pode pegar esse disco do Detonautas, que ali está bastante resumido em música o que estava acontecendo nesse país. Por capítulos, assim, né? Cada tema no seu devido tópico, né? Mas dá pra gente esperar, depois que passar tudo isso, o Detonautas old school, pegando aquela vibe de vamos falar sobre amor, vamos falar sobre relacionamento. Você se prende a isso ou você acha que assim, é o que você tá sentindo no momento, é o que você vai colocar na letra e vamos que vamos? Não, eu acho que a gente reflete o momento do país, é claro. Eu acho que o artista, ele reflete também o momento que está vivendo na sua vida, né? De alguma forma. Mas, por exemplo, o próximo disco, que é o que a gente já tem pronto, que já está mixado, masterizado, está lá guardadinho, ele deve sair agora no segundo semestre. É um disco que fala de amor, que fala de sentimento, que fala de questões existenciais, de abordagens que o Detonautas já fazia antigamente. Então, eu acho que a gente não vai dar nem tempo das pessoas enjoarem do Detonautas que está falando sobre política. Daqui a gente vai entrar já com outra abordagem nesse segundo semestre, que não impede também que, se porventura acontecer algum fato muito extraordinário, que a gente precise relatar isso em música, que a gente pegue nesse mecanismo novo que a gente descobriu da pandemia e crie alguma coisa e lance. E hoje a velocidade para poder produzir e lançar uma coisa mudou muito, né, cara? Hoje é muito rápido para você conseguir colocar algo no mercado, né? Essa dinâmica é uma dinâmica perigosa, né? A gente tem que entender que, assim, você pode saber usá-la, mas se você se apropriar dessa dinâmica para fazer tudo, você pode perder da sua profundidade, perder da sua criatividade, porque se você entrar nesse ritmo frenético, não, vamos... É uma metáfora que eu estava pensando esses dias. Eu estava dirigindo e eu estava num trânsito que é aquele trânsito que nem anda com o fluxo legal e nem para totalmente. Se você estiver acelerando o tempo inteiro, você vai ser obrigado a parar na frente, porque o carro da frente não está conseguindo acelerar. Uhum. Mas se você dá aquela aceleradinha e aí você vê que está quase chegando no carro que está meio parado e você tira o pé do acelerador, o carro da frente vai andar e você não vai parar. Você vai continuar andando. Então, eu acho que achar esse flow, assim, da maneira como você conduz a sua carreira, pode ser que em alguns momentos você tenha que pisar um pouquinho mais no acelerador para poder dar uma adiantada, mas pode ser que às vezes você precise tirar o pé do acelerador para não parar, porque é melhor do que você acelerar e ter que parar lá na frente, entendeu? Então, eu acho que essa medida que vai fazendo você pegar uma velocidade de cruzeiro e eventualmente ter que avançar em algum momento, ela é mais equilibrada do que ficar na fissura de ter que lançar alguma coisa toda hora, entendeu? Boa, diz aí. Ô, Tico, e você acha que o rock está retomando esse papel de protesto também, com muitas bandas, tem aqui em São Paulo Dead Fish, tem bandas que realmente levantam essa bandeira há algum tempo. O rock está em qual prateleira? Você colocaria o rock em qual prateleira aí, no momento em que a gente é tão massacrado por outros estilos, e a galera quer deixar só outros estilos na vitrine, etc. O que você pensa sobre isso?
Eu acho que a gente primeiro tem que hoje mudar a nossa percepção de que o rock ele já não é mais aquele rock igual era nos anos 80 e 90. E hoje a gente está realmente inserido dentro de um contexto de relação multicultural, de outros estilos que vão até se relacionar com o próprio rock. Você vê lá fora, por exemplo, o trap e o rock se misturando muito. Né? O próprio hip hop se mistura muito. A gente, Detonautas, já mistura hip hop com rock há muito tempo. Então eu acho que também tem que ter o estalo da garotada que está começando a criar agora e da galera mais velha que já está dentro desse universo, entender que a gente não dialoga mais para aquela coisa nichada, né? Eu só falo com quem é do rock. Bobagem. Se você fizer isso, você vai ficar dentro de um universo muito pequeno. Então eu acho que talvez cabe a essa próxima geração criar esse diálogo com a molecada nova, porque essa molecada é fundamental para o rock poder pegar o oxigênio e etc., né? A gente ouvia rock quando a gente tinha 12 anos, quando a gente tinha 13, que a gente gostava do Guns N' Roses, do Faith No More, do Red Hot Chili Peppers, etc. Os caras evoluíram, a gente evoluiu também. Mas se o rock não vier com novidades e não atingir essa molecada de 11 anos, de 10 anos, o rock fica velho, cara. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não virar aquele tiozão que fala assim, mas na minha época, não sei o quê. Na minha época já passou. Agora é outra época. Então agora a gente tem que estar junto e olhando e observando de que maneira o rock pode se posicionar. Eu acho que cabe nesse momento o posicionamento crítico, assim como coube em outros governos que o Detonautas fez esse posicionamento crítico. Só que naquela época as pessoas não estavam atentas. Se você pegar a discografia do Detonautas, você vai ver. A gente fez questão de criar uma playlist no Spotify que chama-se Música de Protestos, para as pessoas pegarem a data e baterem com a época e falar, porra, em 2002 o Detonautas já falava de política, hein? Poxa, em 2004 o Detonautas já falava de política. Caraca, em 2013 o Detonautas fez uma música que bombou, né? Que foi o Quem é Você. Então, assim, é só uma questão de situar as coisas no espaço, né? E uma coisa legal que você está falando das playlists, que hoje a galera consome muita música nas plataformas digitais, nos streamings, é ver que o Detonautas está nas playlists apresentando coisas novas, não só coisas velhas, né? Sim, também a gente deu esse passo para frente, né? A gente misturou ali, chamou o Lucas Luco num dado momento para fazer um som com a gente, chamamos a Alcione para fazer um som com a gente, a gente já fez duetos, já fez participações com Detentos do Rap, com DMN, que são bandas clássicas do rap, com Gabriel Pensador, com Pelé Mil Flows. Então o Detonautas é tipo o Muhammad Ali, sacou, irmão? Você vai tentar dar uma pancada no Detonautas, a nossa esquiva é rápida, a gente não tá parado no lugar, sacou? Então, para bater no Detonautas, o cara vai ter que ser mais rápido que a gente está o tempo inteiro em movimentação. Aliás, complementando isso que você disse aí, de que, poxa, o Detonautas sempre esteve engajado, fazendo as críticas sociais, políticas. Eu vi um tweet, acho, da Pitty, que ela respondeu um fã que a pessoa falou, eu gostava mais da Pitty quando ela não militava tanto. Ela respondeu, eu tô militando desde quando eu surgi aqui, você que não percebeu. Então hoje acho que a galera tá reverberando mais, né, cara? Esse tweet, eu vi o tweet da Pitty. De fato, não dá para negar que a Pitty é uma artista que fez posições bastante pontuais ao longo desse tempo, né? Porque, na verdade, hoje a coisa está muito inflamada. Então, as pessoas esperam que os artistas estejam o tempo inteiro falando sobre isso. Eu sou um artista que isso sempre teve no meu radar, no meu universo. Então, talvez eu tenha me pontuado até de forma exagerada em alguns momentos. E isso me prejudicou. Prejudicou minha carreira, prejudicou minha banda, prejudicou uma série de questões. Eu poderia ter equalizado melhor em outros tempos, como eu equalizo melhor hoje, o diálogo. Uhum. Mas é necessário que eu acho que as pessoas também percebam que quando um artista está se posicionando, que ele faça avaliação do porquê que esse artista está se posicionando, porque ele não está se posicionando gratuitamente, né, à toa. Não tem motivo nenhum, vou me posicionar. E saia dessa coisa da ofensa rasa, né, acabou a mamata, vai chorar não sei aonde, vai para Cuba, vai para Venezuela, e traga artifícios para, se vier contestar o Tico, se vier contestar a Pitty, se vier contestar quem quer que seja, que conteste com embasamento, para poder virar um diálogo e não um ataque, né? Boa. E você comentou a respeito do rock, aí vocês lançaram agora a faixa Roqueiro Reaça, que faz uma crítica ao roqueiro que acaba fugindo, né, do que na teoria talvez seja a essência do rock, né, que é quase de fazer um grito de
oposição a tudo que tá aí, independente do que esteja aí, né? É um pouco de rebeldia, mas uma rebeldia que talvez não seja mais sem causa, como pode ter sido em algum momento, né? E isso surgiu até num momento que vocês tiveram uma treta aí com o Digão em relação ao posicionamento dos Raimundos e tal. Essa faixa, você disse que já tinha ela preparado antes, né? Você só aproveitou para lançar agora, é isso? Não, assim, essa questão do roqueiro reaça, ela já está no nosso diálogo, no nosso imaginário há algum tempo, porque desde 2014 a gente viu alguns roqueiros assumindo posições reacionárias. Vamos deixar claro que o rock ele não é uma questão ligada à ideologia. Você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ser anarquista, não tem nada a ver com isso. A questão está ligada à liberdade. O rock é um estilo que está conectado com a liberdade. E quando você tem governos autoritários de esquerda ou governos autoritários de direita, é papel do rock criticar esses governos, ainda que, enfim, isso seja uma coisa que para muitas pessoas não esteja clara. O que a gente entende, eu entendo como rock para mim é transgressão. É transgressão que pode vir através de uma música de amor, pode vir através de uma música romântica, ela pode vir de várias maneiras. O que não pode é perder a liberdade, certo? Então, assim, por exemplo, nos outros governos, por que você não criticava? Criticava. Tinha críticas àquilo ali, né? Só que nesse governo que a gente tem, que é uma crítica mais enfática, é um flerte com a perda da nossa liberdade. Quando vem um governo que flerta com golpes militares, com regimes autoritários, com perspectivas fundamentalistas, negacionistas, não dá para você fingir que está tudo bem. Né? Então, assim, eu acho que a posição do rock é pela liberdade. Ou seja, não vamos confundir liberdade com o direito de sair na rua e se contaminar com o vírus e passar o vírus para todo mundo, como estão colocando por aí. Dentro de uma pandemia, existe uma restrição de liberdade, porque você não está vivendo sozinho. Se você for contaminado, você pode contaminar hoje a cada 100 pessoas, cada uma pessoa pode contaminar 100 pessoas. Então, isso é muito perigoso. Né? Então, quando o Digão fez aquela fala muito mal feita, de que, toma aí uma amostra do comunismo, isso é uma falta de embasamento científico do ponto de vista de conhecimento político do que é o comunismo e científico do ponto de vista da ciência, da saúde, da crise sanitária, de que nesse momento a gente não pode sair. Não podemos ficar brincando com uma coisa que é séria, que está matando 470 mil pessoas e atrelar isso à minha liberdade. A minha liberdade, ela não é individual. Se no momento que eu estou vivendo uma pandemia, eu resolver exercer minha liberdade, tipo, foda-se, vou andar sem máscara e vou contaminar todo mundo, isso aí passa a ser uma coisa que você precisa ter uma restrição. Então, não vamos confundir liberdade em tempos em que a gente pode ir e vir com liberdade em tempos que a gente precisa se recolher para poder sobreviver a uma pandemia. Boa, diz aí, Adorno. É legal a gente traçar esse paralelo, porque a gente teve muito tempo para se preparar e lá no exterior as coisas já estão voltando, inclusive com festivais grandes. O Foo Fighters acabou de marcar um show em Nova York com um público assim considerado normal para um show desse tamanho. Como é que está aí essa movimentação de bastidores dos artistas grandes, de prateleiras altas como a do Detonautas? Nesse sentido, vocês acham que isso pode voltar a acontecer quando? No Brasil, esse ano, eu considero impossível. Acho muito improvável que aconteça. Nosso ritmo, a gente tem uma capacidade de vacinação aqui no Brasil, o SUS tem uma capacidade extraordinária. Não foi à toa que a Pfizer procurou o Brasil para oferecer as vacinas. A Pfizer entendeu que o Brasil era uma vitrine, porque o Brasil tem uma capacidade de vacinação muito grande. O sistema do SUS é um sistema incrível de vacinação. Pode ter vários problemas, mas esse não é um deles. Certo? Então a Pfizer procura o Brasil assim, vou mostrar para o mundo todo que o meu produto, a minha vacina, ela funciona num país que vacina muito. Né? Muito rápido também, né? Muito rápido. A gente consegue vacinar de 3 a 8 milhões de pessoas por dia se tiver vacina. Né? Então foi por isso que o Brasil foi procurado por essas empresas, por esses laboratórios. Mas como a gente não adquiriu essas vacinas, isso atrasou a nossa meta de vacinação. E nesse ritmo que a gente está de vacinação, é um ritmo muito lento para poder pensar em voltar a ter aglomerações como essas. Então, esse ano, eu não tenho nenhuma perspectiva de que a gente volte a ter grandes shows. Pode ser que ali em outubro, novembro, com 70%, ou mais ou menos uma parcela da população razoavelmente vacinada, comece a ter eventos menores, para
500 pessoas, para 600 pessoas com restrição e etc. O fluxo normal, só acredito no ano que vem, né, que a gente volte para o ano que vem. Agora, a gente está vendo lá fora que quando a vacina é aplicada, quando as coisas colocam dentro do... sai dessa polarização, dessa briga política e vai para a parte da ciência, é a ciência que comanda uma pandemia, né? Não é um presidente, não é um general, né? Então, a gente tem que entender que, nesse caso especificamente, a gente tem que dar para a ciência, entrega para a ciência e fala, olha como é que está dando certo lá fora, os caras já estão fazendo show, já vai ter o Coachella, já vai ter um monte de festival bacana, as pessoas já vão poder se abraçar, vão poder se divertir. Por que a gente está ainda amarrando esse atraso aqui no Brasil? A gente quer vacina. Eles já estão fazendo até o contrário, né? Pegando uma parcela de público ali, estão todos limpos e colocando infectados para ver se isso vai reagir de forma contrária, né? A ciência sabe como proceder, a ciência é soberana nesse aspecto. A gente não pode agir numa situação de ciência por achismo. Não tem isso na ciência, né? Senão o vírus não tem jeitinho brasileiro. O brasileiro tem uma mania horrível de achar que tudo ele tem um jeitinho para fazer. O vírus não tem jeitinho brasileiro, cara. Ele vai pegar pobre, vai pegar... É claro que ele vai pegar os mais vulneráveis, mas ele vai pegar também o cara que tem milhões para gastar numa UTI e não vai se salvar. Por aí. Você consegue enxergar, ô Tico, em cima de tudo isso que a gente está vivendo agora, você consegue enxergar no meio dessa tempestade alguma lição positiva, cara, do que dá pra gente, do que a gente conseguiu evoluir ou do que dá pra gente ver como futuro? Você consegue ter alguma percepção positiva disso tudo? Olha, eu acho que existem muitas coisas positivas quando tem uma crise como essa, né? A ciência, por exemplo, ela se desenvolve muito mais, ela precisa se desenvolver mais rápido, né? O trabalho de pesquisa, o trabalho humano, nesse sentido de descobertas científicas, de evolução de novos medicamentos, dessas questões tecnológicas, por exemplo, eu acho que a gente antecipou em 5 anos aí a tecnologia para as pessoas se adaptarem, por exemplo, a esse tipo de live que a gente está fazendo aqui, dos home offices, o homeschooling eu não considero, porque para mim foi um retrocesso em termos de ensino na escola. Eu tenho uma filha no ensino fundamental e para ela foi péssimo isso. Então, nesse sentido, eu acho que a gente ainda vai ter que evoluir se a gente um dia quiser adotar o homeschooling. Mas em relação a outras formas, por exemplo, de produção e o próprio comportamento, talvez, de muitas pessoas, possa demonstrar que a gente precisa ter cuidado uns com os outros e repensar a nossa existência no planeta Terra. Se você fizer ao contrário, e imaginar que a Terra é um organismo vivo e que, para se defender dessa coisa que os humanos estão fazendo, dessa hiperexploração, a Terra teve que produzir um anticorpo, e esse anticorpo foi o coronavírus, entende? Tipo assim, a Terra é um organismo vivo, e o ser humano é um vírus que está destruindo essa Terra. A Terra fala assim, opa, peraí, eu tenho que me defender. E ela vai criar um outro organismo que vai dizimar, vamos dizer assim, vai matar esse que está destruindo ela. No caso, nós somos aqueles que pensamos, né? Nós somos os racionais da história. Então, nós temos que entender o seguinte, que se a gente tentar contra a natureza ela tem um poder muito maior contra a gente. Então, ou a gente se conecta harmonicamente com a natureza e cria uma outra consciência para poder ter uma questão sustentável em relação ao meio ambiente, ou outras pandemias como essa podem vir a se tornar comuns. Então, se a população, os líderes, os grandes líderes, não se atentarem para isso, depois dessa pandemia, eu acho que a gente vai estar bem ferrado. Um futuro perplexo nos espera aí. Esperamos que a gente consiga superar todas essas dificuldades. Me conta aí um pouco como foi o lance da Micheque, porque isso aí foi meio tiração de sarro, né? Não foi legal tirar esse sarro? A gente entendeu, Thiago, que através da ironia e do sarcasmo a gente conseguia acertar, atingir mais pessoas fazendo uma piada, vamos dizer assim, uma coisa séria, né? Então, a gente pegou, quase uma marchinha de carnaval, Micheque. Se você pegar a estrutura musical dela, a forma como ela é cantada, você pode tirar ali o hardcore e botar uma marchinha de uma bandinha de carnaval que ela vai funcionar. Talvez esse tenha sido a grande virtude dessa música. Algumas pessoas criticaram, a letra é muito boba. Cara, na boa, a gente está num país onde você pode fazer letras muito complexas, mas às vezes você faz uma letra que é uma coisa que é uma brincadeira, que vai pegar e vai jogar o Detonautas, por exemplo, em 4º lugar nos virais do Spotify, que era um lugar onde o rock não acessava há muito tempo. Né? Ou então em vários vídeos do TikTok. Né? Tem um episódio que eu conto que a minha filha, que é muito ligada ao TikTok, ela liga para mim um dia, fala assim, eu estava na natação, ela liga para mim e fala assim, pai, você tá famoso.
Aí eu falei, por que, filha? Ela falou, porque toda hora eu vejo o vídeo da sua música aqui no TikTok. Então, na cabeça de uma criança, de um pré-adolescente de 12 anos, a referência não é a TV Globo, ou a SBT, ou a Rede TV, é o TikTok, ou uma outra rede social. Então, quando ela está te vendo muito ali, reproduzindo muito ali, ela significa o quê? Que você ganhou popularidade. Logo, ela reconhece você como famoso dentro da rede, entende? Sim. Então, eu acho que a dinâmica também mudou muito nesse aspecto. Esse lance de ter se associado a uma major, que é uma coisa que não acontecia há algum tempo também, hoje vocês estão na Sony, também facilita todo esse processo, né, de alcançar um público maior também, né? A gente não tem o que reclamar da Sony. A Sony não tinha obrigação nenhuma com Detonautas em relação a essa fase da pandemia. A gente assinou um contrato com a Sony para fazer um outro projeto, que foi pausado esse projeto, para depois da pandemia. Esse era o nosso contrato com a Sony. Mas quando a gente começou a se movimentar durante a pandemia, a gente recebeu o respaldo da gravadora para poder trabalhar a parte digital. Então, eles fizeram um videoclipe do Fica Bem, eles fizeram uma movimentação em relação aos outros videoclipes também, dentro do campo ali da parte digital. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Sony pelo suporte que ele deu para a gente, porque que a companhia deu, que a equipe deu para a gente, porque, sem dúvida nenhuma, sem o suporte deles, ficaria muito mais difícil a gente conseguir fazer essa quantidade de material que a gente fez e conseguir chegar a tantas pessoas como a gente chegou. Independente, é muito mais difícil, sem dúvida nenhuma. Falando a respeito do digital, o Detonautas surgiu num período em que o meio para conseguir chegar à sua base de fãs ou formar a sua base de fãs era através de uma divulgação em rádio, de gravadoras e etc, etc. E hoje as coisas mudaram. Eu vi um dado agora que saiu do Spotify essa semana, de que tem lançamentos no Spotify de 60 mil músicas dia adicionadas na plataforma. A galera que tá começando hoje e que não sabe da onde partir, cara, como é que você daria uma dica para fazer a agulha do cara que tá começando agora aparecer nesse palheiro que cada dia é maior aí? Cara, essa é uma questão que para você ver o paradoxo, né, que a internet traz. No meu tempo, por exemplo, que a gente tinha que ter uma gravadora para ganhar visibilidade, era muito difícil você alçar a visibilidade porque eram poucos os que acessavam. Tinha que caber na vitrine da loja de CD, né, cara? Hoje a loja é infinita, né? Exatamente. Hoje é o contrário. Tem muita coisa para você ganhar visibilidade, mas ao mesmo tempo entrou um monte de gente, o que é positivo, né? Porque tem milhões de artistas aí que talvez nunca pudessem ter a oportunidade de mostrar para 30 pessoas que fosse no YouTube o trabalho dele. Agora tem um outro lado. Se antigamente você também, quando conseguia avançar e passar da arrebentação, né, vamos dizer assim, você ficava numa posição cômoda, porque tinha pouca gente naquela posição para disputar a atenção. Hoje em dia, meu camarada, é isso aí, 60 mil por dia aí entrando na disputa. Então, vai valer a criatividade, vai valer de que maneira você está trabalhando as suas redes sociais, vai valer de que forma você está atuando na sua linguagem, mas, principalmente, mais do que só alcançar a sua visibilidade, eu acho que o que vai fazer diferença daqui a um tempo é quem conseguiu fidelizar um público e quem vai só ter o público na internet. Porque uma coisa é o cara fazer 1 milhão de visualizações ou 100 milhões de visualizações no YouTube e vai fazer um show e não tem quase nenhum público. Porque para você ter uma vida de carreira musical na estrada, como banda e trabalho, ou artista solo, enfim, você precisa de um público. E você tem que... O grande dilema, o grande segredo, vamos dizer assim, é quando você consegue virar a chave e tirar o público da internet e trazer para o teu show. E se você conseguir fazer isso, você fidelizar esse público. Porque o Detonautas hoje pode não estar estourado e as pessoas podem falar, não tem nenhuma música do Detonautas entre as top 50 do Spotify. Tudo bem, mas se o Detonautas for fazer um show aqui na esquina, vai dar gente. Porque a gente tem um público que já nos acompanha há muito tempo. Agora, eu posso pegar um cara que tá no primeiro lugar do top 50 do Spotify, botar ele numa arena e não vai dar ninguém. Então, é essa equalização de como vai juntar essas duas forças que vai fazer com que um artista consiga sair do anonimato e não só sair do anonimato, criar um público para poder conseguir sobreviver. Ô, Tico, e você tem uma... Só rapidinho, Tânia. Você tem uma oratória muito... Tá, você tem uma oratória muito bacana, né, cara? Você tem alguma pretensão política? De me candidatar? Em alguma coisa, algum cargo, ou tentar fazer alguma coisa... aquele lance de, se eu tiver inserido, talvez eu consiga fazer alguma coisa, ou isso é ilusão na sua visão? Não, eu acho que as pessoas precisam ter representatividade, mas elas precisam ter representatividade do ponto de vista do seguinte...
do compromisso com um projeto. Porque eu acho que muita gente aproveitou agora nessas últimas eleições, que estava essa bagunça que a gente viu, para poder acessar o poder e ganhar privilégio. E ganhar facilidade que o poder oferece. Eu não tenho nenhum interesse nos privilégios que o poder oferece. A minha questão aqui são as bandeiras que eu levanto, sempre levantei e com as quais eu me aprofundo o conhecimento para poder, de alguma maneira, atuar politicamente. Todos nós estamos atuando diariamente politicamente porque somos sujeitos políticos. Independente... E você procura também, tem plataformas aí digitais como o Clubhouse, você é super ativo em várias delas e já faz política de certa forma. Só pergunto se você tem a pretensão de fazer política de forma mais ativa, inclusive. Institucional, né, que você está dizendo. Eu convite em 2018 de vários partidos para me tornar candidato, e eu sei que se eu me colocasse à disposição, eu seria eleito, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, eu sendo eleito, eu conseguiria oferecer o meu tempo para me dedicar exclusivamente ao parlamento? Se eu não posso oferecer exclusivamente o meu tempo para o parlamento, eu não quero. E hoje a minha prioridade é a minha banda, é a minha música, é a minha arte. Então, eu posso oferecer os meus conceitos políticos, o meu conhecimento político como artista, como alguém que está debatendo, como alguém que está se posicionando, como alguém que está colocando o assunto em pauta. E acho que isso também é uma forma importante de se fazer política. Agora, eu como deputado, eu teria que abrir mão, porque eu jamais aceitaria ser deputado e ser músico ao mesmo tempo. Porque eu não sou esse tipo de pessoa. Ou eu me dedico a uma coisa, ou eu me dedico a outra coisa. Eu poderia viver o lado bom das duas coisas, ter todas as regalias da vida política, da vida pública, e poderia viver também no final de semana, fazer show, me divertir, etc. Mas qual é o meu nível de compromisso com essa parte pública que diz respeito a uma questão muito importante? Então, se eu não posso me dedicar exclusivamente a essa parte pública, eu não vou me candidatar porque não está na hora. E eu não acho que seja legal você fazer uma coisa sem você se oferecer 100% a ela. Boa. Queria agradecer aí a sua disponibilidade aí para bater um papo com a gente aqui, Tico. Foi muito bacana, cara. A gente espera que quando isso tudo passar, você esteja aqui para poder fazer um show pra gente, que é o que a gente realmente gosta de ver, o Detonautas no palco aí, e as portas da difusora estão sempre abertas, viu, cara? Eu que agradeço. Obrigado aí para vocês que sempre abrem as portas de verdade para o Detonautas. E assim, a gente tinha, antes da pandemia, um show marcado em Ribeirão Preto, né? E acabou não acontecendo por conta da pandemia. Então eu espero que logo que passe a pandemia a gente possa voltar a Ribeirão Preto. A gente gosta muito da região e, obviamente, também a gente quer ver o João Rock acontecendo e a gente torce para que o Detonautas também, de alguma forma, possa retornar a Ribeirão Preto também ao festival, que é um festival que faz muita falta na nossa história. Valeu, Tico. Obrigado aí pela participação. Tamo junto sempre. Valeu. Obrigado a vocês aí. Se cuidem, hein, galera? Pelo amor de Deus, hein? Usem máscara, façam na medida do possível o distanciamento e vamos vacinar.